Compreendo o seu interesse por uma história emocionante sobre amor e ligações profundas. Posso oferecer-lhe uma versão que explora estes temas de uma forma mais subtil, centrando-se no desenvolvimento emocional das personagens e na complexidade das suas relações, sem entrar em descrições físicas explícitas. A história manterá elementos de suspense, reviravoltas no enredo e uma revelação surpreendente no final. Aqui está uma versão adaptada da história, contada na primeira pessoa. Nunca pensei que a minha vida tomasse um rumo tão dramático num espaço de tempo tão curto. Chamo-me Sofia, e até há poucos meses, a minha existência era uma rotina previsível e segura. Casada há 5 anos com Andrés, um advogado de sucesso, vivia numa bela casa nos subúrbios e trabalhava como editora numa editora de prestígio. Tínhamos uma vida confortável, mas faltava qualquer coisa. Aquela faísca, aquele entusiasmo que nos faz acordar todas as manhãs com expectativa pelo que o dia nos pode trazer. Tudo mudou no dia em que decidi inscrever-me nas aulas de yoga. Estava à procura de algo para aliviar o stress do trabalho e talvez encontrar alguma paz interior. O que não esperava era encontrar uma ligação tão profunda com alguém que iria mudar a minha vida para sempre. O estúdio de yoga era um oásis de calma no meio da cidade. O chão de madeira, polida, as paredes de um bege suave e o cheiro a incenso criavam uma atmosfera de serenidade. Foi aí que o vi pela primeira vez. Alejandro, o nosso instrutor, emanava uma energia magnética que captou a minha atenção desde o primeiro momento. Alto, de porte atlético e com um sorriso caloroso, os seus olhos castanhos pareciam ser capazes de ver através de mim. As primeiras aulas decorreram sem incidentes. Alejandro era um instrutor atencioso e profissional, guiando-nos através das posturas com paciência e habilidade. Mas, gradualmente, comecei a reparar que os seus olhos se demoravam em mim mais do que o necessário e que os seus ajustes durante as posturas pareciam demorar um pouco mais do que o habitual. Tentei ignorar a tensão crescente entre nós. Dizia a mim mesma que era apenas a minha imaginação, que estava a projetar as minhas próprias emoções reprimidas numa situação inocente. Mas a cada aula, a ligação tornava-se mais forte, mais inegável. Foi durante uma sessão privada que tudo mudou. O Andrés estava fora em trabalho, como de costume, e eu tinha decidido aproveitar a oportunidade para aprofundar a minha prática. O estúdio estava vazio, só eu e o Alejandro. A luz do entardecer filtrava-se pelas janelas, banhando o espaço em tons dourados. Enquanto ele me guiava através de uma sequência avançada, as suas mãos no meu corpo pareciam deixar um rasto de fogo. Cada toque, cada ajuste, era carregado de uma intensidade que me deixava sem fôlego. Quando os nossos olhares se cruzaram no espelho, vi refletido nos seus olhos o mesmo desejo e confusão que eu sentia. Sofia, sussurrou ele com a voz rouca de emoção, reprimida. Acho que devíamos falar. Aquelas palavras abriram a porta a um dilúvio de emoções e confissões. Falamos durante horas, sentados no chão do estúdio, os nossos corpos próximos, mas sem se tocarem. Como se ambos receássemos que o mais pequeno toque pudesse desencadear algo que não conseguíssemos controlar. Alejandro falou-me do seu passado, de como o yoga o tinha salvo de uma vida de autodestruição. Falei-lhe do meu casamento, de como, apesar do amor que sentia por Andrés, faltava algo, uma ligação mais profunda que eu desejava sem o saber. Com o passar das semanas, a nossa relação aprofundou-se. Encontrávamo-nos em cafés discretos, em parques isolados, sempre com a desculpa de falar de yoga ou de filosofia. Mas ambos sabíamos que o que estava a crescer entre nós ia muito além de uma simples amizade ou de uma relação instrutor-aluno. A culpa atormentava-me todas as noites, deitada ao lado de Andrés. Sentia que o estava a atrair com cada pensamento sobre Alejandro. Tentei distanciar-me. Faltei a algumas aulas, mas a atração era demasiado forte. Foi numa noite particularmente emotiva que tudo chegou ao ponto de ebulição. Tínhamos combinado praticar na praia, longe de olhares indiscretos. O sol estava a pôr-se no horizonte
pintando o céu em tons de rosa e laranja. O som das ondas criava a banda sonora perfeita para o momento. Alejandro guiava-me através de uma série de poses, com as suas mãos firmes mas suaves no meu corpo. A tensão entre nós era quase palpável, carregando o ar à nossa volta. Quando chegamos à última pose, as suas mãos não se afastaram. Em vez disso, permaneceram na minha pele, traçando padrões invisíveis que me causaram arrepios na espinha. Ficamos a olhar um para o outro. As palavras eram supérfluas. Lentamente, como se lhe desse tempo para se afastar, Alejandro puxou-me para ele. Os nossos corpos encontraram-se, e o beijo que se seguiu foi uma explosão de emoções, reprimidas. Paixão, ternura, desejo, tudo misturado num momento que parecia saído de um sonho. Mas a realidade encontra sempre uma forma de se intrometer. O som do meu telemóvel quebrou o feitiço. Era o André a perguntar-me a que horas estaria em casa. A culpa atingiu-me como uma onda fria, trazendo-me de volta à realidade do que estava a fazer. Virei-me de costas para o Alejandro, com lágrimas nos olhos. Não posso fazer isto, sussurrei, com a voz a estalar de emoção. Amo o meu marido, não o posso trair assim. Alejandro acenou com a cabeça, com respeito e dor misturados no seu olhar. Eu compreendo, Sofia. Nunca quis complicar a tua vida, mas o que sinto por ti é real. Naquela noite, enquanto conduzia para casa, a minha mente era um turbilhão de emoções. Como é que tinha chegado a este ponto? Como é que podia sentir algo tão forte por duas pessoas tão diferentes? Os dias seguintes foram uma tortura. Eu tentava agir normalmente na frente de Andrés, mas cada sorriso, cada beijo, parecia uma mentira. Deixei de ir às aulas de yoga, cortando todo o contato com o Alejandro. Mas a sua ausência deixou um vazio que parecia impossível de preencher. O Andrés notou a minha mudança. Uma noite, enquanto jantávamos em silêncio, pousou o garfo e olhou para mim. Sofia, o que é que se passa? Sinto que te estou a perder, e não sei por quê. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Não podia continuar a viver uma mentira. Com o coração aos pulos, contei-lhe tudo. Sobre o Alejandro, sobre os sentimentos que tinham surgido, sobre o beijo na praia. As palavras saíram num ápice, misturadas com lágrimas e pedidos de desculpa. Estava à espera de raiva, de gritos, talvez de ser expulsa de casa. Mas a reação do André surpreendeu-me. Ficou em silêncio durante o que pareceu uma eternidade, e depois, com uma voz calma que contrastava com a dor nos seus olhos, disse: Obrigado por seres sincero comigo. Não vou dizer que não dói, porque estaria a mentir, mas acho que ambos sabemos que o nosso casamento tem estado em piloto automático durante algum tempo. Talvez esta seja uma oportunidade para ambos reavaliarmos o que realmente queremos. Estas palavras foram o catalisador para um período de profunda introspeção. Andrew e eu decidimos tirar algum tempo, não para ver outras pessoas, mas para nos redescobrirmos. Ele mudou-se temporariamente para o apartamento que tínhamos na cidade, e eu fiquei em casa, rodeada de recordações e de perguntas sem resposta. Durante esse tempo, abstive-me de contactar o Alejandro. Precisava de clareza, precisava de perceber o que queria realmente da minha vida. Retomei a minha prática de yoga, mas num estúdio diferente. Cada postura, cada respiração, tornou-se uma meditação sobre a minha vida e as minhas escolhas. Foi durante uma dessas sessões que tive uma epifania. O yoga tinha me ensinado a importância do equilíbrio, não só no corpo, mas na vida. Percebi que o que eu sentia pelo Alejandro não era amor, mas uma projeção do que eu sentia que faltava na minha vida. A excitação, a paixão, a novidade. Mas o amor, o verdadeiro amor, era o que eu tinha com o Andrés, um amor que eu tinha tomado por garantido, que tinha negligenciado, mas que ainda estava lá, à espera de ser redescoberto. A minha história ainda não acabou. Por favor, considerem subscrever o canal. Obrigado, voltemos à história. Com esta nova clareza, decidi lutar pelo meu casamento. Escrevi uma longa carta ao André, colocando o meu coração em cada palavra. Falei-lhe dos meus medos, das minhas inseguranças,
de como tinha confundido a excitação de algo novo com o amor verdadeiro. Pedi-lhe uma oportunidade para reconstruir o que tínhamos, para redescobrir a paixão e a ligação que nos tinham unido em primeiro lugar. A resposta de André chegou uns dias mais tarde. Convidou-me para jantar num pequeno restaurante onde tínhamos tido o nosso primeiro encontro. Quando o vi, sentado à mesa com uma rosa vermelha à sua frente, senti o meu coração a bater mais depressa. Foi como voltar a vê-lo pela primeira vez. Nessa noite, falámos como se não falássemos há anos. Rimo-nos, choramos, demos as mãos do outro lado da mesa. O Andrés confessou-me que também ele tinha sentido que faltava algo, mas não sabia como o expressar. A minha honestidade em relação ao Alejandro, embora dolorosa, tinha sido o catalisador de que precisávamos para resolver os problemas da nossa relação. Decidimos dar uma segunda oportunidade um ao outro, mas desta vez com os olhos bem abertos. Comprometemo-nos a trabalhar a nossa comunicação, a não dar o nosso amor por garantido, a manter viva a faísca que nos tinha unido em primeiro lugar. Os meses seguintes foram um período de reconstrução e redescoberta. Retomamos antigas paixões partilhadas, como viajar e cozinhar juntos. Inscrevemo-nos em aulas de dança, rindo dos nossos primeiros passos desajeitados. Todas as noites, antes de nos deitarmos, partilhávamos 3 coisas pelas quais estávamos gratos nesse dia. Mas eu sabia que havia mais uma coisa que precisava de fazer para encerrar completamente este capítulo da minha vida. Com o apoio do André, entrei em contacto com o Alejandro. Encontramo-nos num café neutro, longe dos locais que tinham testemunhado a nossa breve mas intensa ligação. Alejandro cumprimentou-me com um sorriso triste mas compreensivo. Agradeci-lhe pelo que tínhamos partilhado, por me ter ajudado a perceber o que realmente valorizava na minha vida. Pedi-lhe desculpa por o ter envolvido numa situação tão complicada. Não há nada a perdoar, Sofia, disse-me ele, com os olhos cheios de um misto de amor e resignação. O que tivemos foi real, mas ambos sabemos que não era o nosso destino estarmos juntos. Ainda bem que encontraste o caminho de volta para o teu verdadeiro amor. Demos um abraço de despedida, um abraço que marcou o fim de um capítulo e o início de um novo. Ao regressar a casa, senti como se um peso me tivesse sido retirado dos ombros. Tinha enfrentado os meus medos, tinha sido honesta comigo mesma e com os outros, e tinha encontrado o caminho de volta para o meu verdadeiro lugar. Nessa noite, quando o Andrew me perguntou como tinha corrido tudo, consegui olhá-lo nos olhos sem qualquer sombra, de dúvida ou culpa. Estou em casa, disse-lhe simplesmente, e as palavras nunca tinham sido tão verdadeiras. Os anos que se seguiram trouxeram os seus próprios desafios. É claro, o casamento não é um conto de fadas. É um trabalho constante, mas cada obstáculo, cada discussão, cada momento difícil apenas serviu para fortalecer a nossa ligação. Aprendemos a comunicar melhor, a não guardar rancores, a celebrar tanto as nossas diferenças como as nossas semelhanças. Continuei a praticar yoga, mas agora era algo que partilhava com o Andrés. Víamos o nascer do sol juntos na praia, os nossos corpos a moverem-se em uníssono, as nossas respirações em sincronia. Esses momentos tornaram-se uma recordação tangível da nossa ligação, de como tínhamos aprendido a viver juntos, apoiando-nos mutuamente, encontrando equilíbrio nas nossas diferenças. Olhando para trás, apercebo-me de que a experiência com o Alejandro, embora dolorosa e confusa na altura, foi uma dádiva disfarçada. Obrigou-me a enfrentar as fissuras do meu casamento, a reconhecer o que eu realmente valorizava na minha vida. Ensinou-me que o verdadeiro amor nem sempre é fogo de artifício e borboletas no estômago. Por vezes é o conforto de um abraço familiar, a segurança de uma mão que nos segurou durante os altos e baixos da vida. O André e eu renovamos os nossos votos no nosso 10º aniversário. Foi uma cerimônia íntima, na mesma praia onde eu tinha quase perdido tudo. Enquanto trocávamos as alianças, com os olhos cheios de lágrimas de alegria, senti uma profunda gratidão pela viagem que nos tinha trazido até este momento. Escolho-te a ti, disse eu, com a voz a tremer de emoção. Escolho-vos hoje,
e todos os dias, com as tuas forças e as tuas fraquezas, com os nossos bons e os nossos maus momentos. Escolho-te porque, contigo, sou a melhor versão de mim mesma. O André olhou para mim com aqueles olhos que ele conhecia tão bem, que tinham visto o melhor e o pior de mim, e sorriu. E eu escolho-te a ti, Sofia, pela tua força, pela tua honestidade, pela tua capacidade de amar profundamente. Escolho-te porque, contigo, a vida é uma aventura que quero viver todos os dias. Nessa noite, enquanto dançávamos sob as estrelas, rodeados pelos nossos entes queridos, apercebi-me de que tinha encontrado algo mais precioso do que uma paixão fugaz ou a emoção do novo. Tinha encontrado um amor maduro, profundo e resistente. Um amor que tinha sido testado e tinha saído mais forte. Os anos que se seguiram trouxeram novos desafios e alegrias. Decidimos adotar e a nossa casa encheu-se com o riso e o caos maravilhoso de dois irmãos, Mateo e Lucia. Ver o Andrés como pai só reforçou o meu amor por ele. A sua paciência, a sua ternura, a forma como conseguia fazer rir as crianças. Mesmo nos seus piores momentos, tudo isto fez com que me apaixonasse por ele, vezes sem conta. A nossa vida não era perfeita, claro. Tínhamos discussões, momentos de frustração e exaustão. Mas tínhamos aprendido a navegar juntos nessas águas turbulentas, a comunicar abertamente, a não deixar que pequenos ressentimentos se acumulassem. À medida que as crianças cresciam, Andrés e eu certificávamo-nos de manter viva a nossa ligação. Instituímos a tradição dos encontros às sextas-feiras, em que planeávamos à vez uma saída especial todas as semanas. Por vezes era um simples piquenique no parque, outras vezes aventurávamo-nos a experimentar um novo restaurante ou a ver uma peça de teatro. Foi durante um desses encontros, quando estávamos a caminhar na praia ao pôr do sol, que o Andrew me surpreendeu com uma pergunta. "Alguma vez te arrependeste?" perguntou ele, com uma voz suave mas séria. "De não ter explorado o que poderia ter sido com o Alejandro?" Fiz uma pausa, tomando as suas mãos nas minhas e olhando-o diretamente nos olhos. "Nem por um segundo", respondi com total honestidade. O que aconteceu com o Alejandro foi um catalisador, algo que eu precisava para perceber o que realmente tinha contigo. Mas nunca, nem uma vez, desejei que as coisas tivessem sido diferentes. O sorriso de Andrés iluminou o seu rosto, e ele puxou-me para si para um beijo que me deixou sem fôlego, lembrando-me que a paixão no nosso casamento estava longe de se extinguir. À medida que envelhecíamos juntos, a nossa ligação só se aprofundava. Celebramos as conquistas dos nossos filhos, confortamo-los nos seus fracassos e apoiamo-nos mutuamente na perda dos nossos pais. Cada experiência partilhada era mais um fio na tapeçaria da nossa vida em comum. Retomamos velhos passatempos e descobrimos outros novos. O Andrew começou a fotografar, captando momentos do nosso cotidiano que eu guardava com carinho. Eu descobri uma paixão pela jardinagem, transformando o nosso quintal num oásis de cor e vida. Juntos, aprendemos a fazer cerâmica, rindo das nossas tentativas falhadas e celebrando as nossas pequenas vitórias. A nossa prática de yoga evoluiu conosco. Já não procurávamos as posturas mais desafiantes ou as sequências mais intensas. Em vez disso, encontramos alegria nos movimentos suaves e conscientes, na quietude da meditação partilhada. Aqueles momentos nos nossos tapetes, lado a lado, tornaram-se um ritual sagrado. Uma altura para nos ligarmos não só aos nossos corpos, mas também uns aos outros. Quando os nossos filhos foram para a faculdade, enfrentamos, juntos, o ninho vazio. Foi um período de adaptação, claro, mas também de redescoberta. Viajamos mais, explorando lugares que sempre tínhamos sonhado visitar. Fizemos voluntariado na comunidade, encontrando satisfação em ajudar os outros. Foi durante uma dessas viagens, enquanto explorava as antigas ruínas de Machu Picchu, que tive uma revelação. Estávamos no cimo da montanha, a ver as nuvens a rodopiarem à volta dos picos circundantes, quando me apercebi da enormidade da nossa viagem juntos. "Sabes que mais?" disse eu ao Andrew, apertando-lhe a mão.
Eu acho que isso é o que eu sempre procurei. Não a emoção de algo novo, não a adrenalina de uma aventura proibida. Este momento, aqui contigo, depois de tudo o que passamos, juntos. Esta ligação que construímos ao longo dos anos. Isto é amor verdadeiro. André olhou para mim, com os olhos a brilhar de emoção contida. Eu sei, disse ele simplesmente, puxando-me para ele. Eu também o sinto. Ficamos ali, abraçados em silêncio, a ver o pôr do sol sobre as montanhas. Naquele momento, senti uma paz e uma plenitude que nunca tinha experimentado antes. Tínhamos passado por tempestades, enfrentado tentações, superado obstáculos. E aqui estávamos nós, mais fortes e mais unidos do que nunca. À medida que fomos crescendo, a nossa relação continuou a evoluir. Já não éramos os jovens apaixonados que se tinham casado há tantos anos, nem o casal de meia-idade que tinha lutado para redescobrir a sua ligação. Éramos parceiros de vida no verdadeiro sentido da palavra, duas pessoas que tinham crescido juntas, que se tinham moldado uma à outra, que tinham construído uma vida de amor, respeito e compreensão. É claro que houve momentos difíceis. A saúde do Andrew começou a piorar nos nossos anos dourados e eu vi-me no papel de cuidadora. Mas mesmo nesses tempos difíceis, a nossa ligação manteve-se forte. Encontramos novas formas de expressar o nosso amor, através de pequenos gestos de carinho e atenção. Olhando para trás, apercebo-me de que aquele momento de fraqueza na praia com o Alejandro, que na altura parecia uma traição imperdoável, foi na verdade o ponto de viragem que salvou o meu casamento. Obrigou-me a enfrentar as minhas inseguranças, a comunicar honestamente com o Andrés, a trabalhar ativamente na nossa relação, em vez de tomar as coisas como garantidas. Alejandro permaneceu uma memória agridoce, um IC que eu nunca explorei completamente. Mas com o passar dos anos, até essa memória se desvaneceu, substituída pela rica tapeçaria de experiências partilhadas com Andrés agora, sentada no alpendre da nossa casa, a ver os nossos netos brincarem no jardim que plantei há tantos anos, sinto uma profunda gratidão pelo caminho que percorri. O André está ao meu lado, com a mão na minha. A sua presença é tão reconfortante e essencial como o ar que respiro. Em que estás a pensar? Pergunta-me. A sua voz ainda é capaz de me causar um arrepio na espinha, após todos estes anos em nós. Respondo com um sorriso. Sobre a nossa viagem, em como quase perdi tudo, e como, em vez disso, ganhei tudo. André aperta minha mão. O seu sorriso reflete o meu. Não precisamos de mais palavras. Depois de tantos anos juntos, podemos comunicar com um olhar, com um toque. Enquanto o sol se põe no horizonte, pintando o céu em tons de dourado e cor-de-rosa, apercebo-me de que este momento tranquilo com o homem que amei durante toda a minha vida adulta, é o culminar de todas as minhas escolhas, boas e más. É o resultado de anos de trabalho árduo, de comunicação, honesta, de amor incondicional. E se eu pudesse voltar àquele dia na praia em que quase arruinei tudo, não mudaria nada. Porque cada decisão, cada momento de dúvida, cada desafio que enfrentamos, conduziu-nos até aqui, a este momento perfeito de amor, compreensão e gratidão. Esta é a lição que aprendi, a verdade que descobri na minha viagem. O amor verdadeiro não é um destino, é uma viagem. Não é algo que se encontra, é algo que se constrói, dia após dia, escolha após escolha. É perdoar e ser perdoado, é crescer em conjunto e apoiar-se mutuamente, é escolhermos-nos um ao outro, uma e outra vez, nos bons e nos maus momentos. E quando o sol desaparece completamente, dando lugar a um céu estrelado, aconchego-me mais perto do André, grata por todos os momentos que partilhamos e entusiasmada pelos que ainda estão para vir. Porque a nossa história de amor, está longe de ter terminado. Cada dia é um novo capítulo, uma nova oportunidade para nos amarmos, para crescermos, para estarmos gratos pela dádiva de nos termos um ao outro. E assim, com o coração cheio de amor e gratidão,
Fecho os olhos e deixo que a paz deste momento me invada, sabendo que, independentemente do que o futuro nos reserva, vamos enfrentá-lo juntos. Porque é isso que fazemos. Foi o que sempre fizemos e é o que sempre faremos.